Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Toda cidade é feita de pessoas, toda pessoa é feita de escolhas. Estamos aqui com mais um programa de Conexões. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela tua audiência, por estar conosco aqui na Rádio Capela FM nesta terça-feira. E para você que nos assiste pelo YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado também pela sua audiência. E hoje nós estamos aqui com um programa muito especial, com um amigo, um profissional de extremo gabarito e competência. Vocês vão observar no bate-papo que nós vamos ter hoje. O meu convidado de hoje aqui é o professor Pedretti, um profissional que une saúde, gestão e educação. Ele foi provedor da Santa Casa de Campinas, diretor do Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, Faculdades IPEP, e há anos atua na Unicamp, sempre com um olhar técnico, humano e comprometido com o interesse público. O professor Pedretti é alguém que viveu na prática os desafios da gestão da saúde e da formação de pessoas. Quero aqui agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de estar conosco aqui no programa Conexões, professor Pedretti, e já inicio dizendo como que começou sua trajetória profissional e o que o levou a atuar na área da saúde e da gestão. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Edu. Você é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito. Trabalhamos juntos, eu, você, inclusive a Ana, que foi minha assessora durante muito tempo, e aprendi muito com você. Você foi um dos grandes professores que tivemos na universidade. A minha trajetória ela é bastante complexa e simples ao mesmo tempo. Ou seja, eu desde criança sonhava ser médico. Eu queria ser médico e iniciei a minha carreira profissional dentro da área de saúde aos 17 anos como instrumentador cirúrgico, que fui durante um bom tempo aqui em Campinas e depois fui a São Paulo, onde tive a oportunidade de trabalhar numa equipe de um primo meu, que era um cirurgião e cuidava de traumas. E neste momento em que eu atuava em São Paulo um pouco, sempre buscando a Faculdade de Medicina, eu fui convidado para fazer um curso sobre atendimento pré-hospitalar nos Estados Unidos, que é o chamado paramédico. E naquela época isso era uma coisa totalmente desconhecida no Brasil. Então eu fui para lá, me certifiquei num tempo, voltei para o Brasil. Nesta época queria começar a trabalhar já direto no Hospital das Clínicas, mas aí, a época, por coincidência, eu fui convidado pelo então vice-governador Orestes Quercia para trabalhar no gabinete dele durante a campanha eleitoral dele para governador e com a função de atender deputados, vereadores, prefeitos que iam debater sobre assuntos de saúde. Fiquei lá durante 2 ou 3 meses quando ele me pediu para vir para a Unicamp. E quando eu vim para a Unicamp, aconteceram 2 coisas interessantes. Ou seja, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar um pouco como paramédico aqui em Campinas, no Mário Gatti, implantando esse atendimento pré-hospitalar. E em seguida meu pai faleceu. Meu pai era uma pessoa que era um empresário de uma empresa relativamente grande aqui em Campinas e tal. E eu sou filho único, então eu tive que me direcionar à empresa dele. Passados 6 meses eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Era uma ramo de construção civil, imobiliária. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nada disso, não gosto disso, né? Foi aí que o Quercia me convidou para fazer isso, eu fui. E de lá eu vim para a Unicamp. E na Unicamp eu participei da implantação do Hospital das Clínicas. E neste momento eu já estava fazendo, por também outras razões, faculdade de administração hospitalar, porque eu não tinha, na volta dos Estados Unidos, eu não tinha conseguido acesso ao vestibular de medicina, e para não ficar parado eu fui fazer gestão hospitalar. E nesse momento, embora eu fizesse uma coisa que não era o meu desejo total, mas era uma área que eu gostava de atuar. E eu descobri, neste momento da fase de 82 por aí, que isso não existia no Brasil. A administração hospitalar era exclusivamente feita por contadores e nos hospitais filantrópicos e hospitais religiosos, por religiosos. E a chegada de uma visão de hospital como empresa foi uma revolução à época, da qual eu tenho orgulho até de ter sido homenageado como um dos precursores para isso. Ou seja, desde 1982, 83, eu trabalho conjuntamente como paramédico, que hoje não exerço mais, obviamente, e também como gestor. Num dos meus trabalhos, obviamente que se avançou bastante, o conhecimento que eu tinha lá fora era muito maior do que o conhecimento que se dava aqui dentro. Descobriu-se que eu não poderia fazer isso porque eu fazia alguns procedimentos que eram quase da área médica, mas eu não tinha um amparo legal para isso. E aí me colocaram como supervisor do pronto-socorro. E aí, nesta minha primeira função de gestão,
eu optei por tentar equipar o hospital e o atendimento pré-hospitalar com o mínimo necessário. Isso é um ponto muito positivo na minha vida, porque o que aconteceu? Eu conquistei a confiança dos médicos. Eles se sentiam muito seguros com o meu trabalho, porque sabiam que o básico eles iam ter. E dali foi só galgando. E é importante dizer que isso é década de 80, porque assim... Isso, década de porque 80. senão a pessoa fala, mas isso aí é óbvio. Não, nós estamos falando de hoje, nós estamos falando do passado, que era algo inovador, vamos dizer, na época. O que se tem hoje na gestão de áreas de saúde, de hospitais, clínicas, pós-saúde, etc., nunca existia e nunca se pensava isso na década de 80. Né? Então, como eu te disse, né? E aí, paralelo com isso, eu só comecei como paramédico, fui para gestor, eu comecei a dar aula, convite da Fundação Getúlio Vargas, da UNAEP, de várias faculdades, sobre esta visão de um hospital como empresa. Eu fiquei 8 anos na área acadêmica, rodando o Brasil inteiro, ensinando a médicos, diretores, essa nova visão. Eu ganhei um espaço significativo na minha carreira e na minha vida pessoal. E administrar uma instituição de saúde no Brasil, hoje, e no passado muito mais, sempre foi, é um enorme desafio, e sempre foi um enorme desafio. E nesse teu histórico, que o senhor acabou de comentar conosco, professor, qual foi o momento mais difícil dessa experiência? Olha, a implantação da visão de um hospital como empresa foi muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas a olhar o hospital, ou melhor, estavam acostumados a olhar o hospital na visão do lucro, né? Buscar o lucro. E buscar o lucro não significa diminuir custo e aumentar a receita, significa a criação de uma série de processos dentro das várias áreas complexas de um hospital para que isso aconteça. Se você gerir, hoje em dia nós dizemos processos, né? Se você gerir atividades dentro de cada uma das áreas, só para você exemplificar um pouco para você, Edu, é o seguinte, por exemplo, o Hospital das Clínicas, eu participei da implantação. O Hospital das Clínicas, ao contrário do que muita gente pensa, é um enorme complexo, porque você tem uma lavanderia hospitalar lá, que junta muito das lavanderias da cidade para equivaler ao que se produz lá. Você tem um serviço de nutrição dietética lá, que você é capaz de juntar 40%, 50% dos restaurantes da cidade para mostrar o que eles produzem por dia. Uma farmácia, que é uma... Então, cada uma dessas áreas que você for colocar é uma complexidade. Mas você está falando do Hospital das Clínicas. Eu posso te dizer de um hospital, uma Santa Casa aqui de Vinhedo. A mesma complexidade que tem o HC tem aqui. Então, para o administrador, ele precisa ter uma visão muito ampla e, principalmente, não esquecer de que o ponto final do nosso objetivo, do nosso trabalho, é justamente o atendimento às pessoas. E se eu citou Santa Casa, eu aproveito essa deixa para falar um pouco sobre a época que você esteve à frente da Santa Casa de Campinas como provedor. Então, com toda essa experiência que traz na tua vida de formação no exterior, da aplicabilidade na gestão de do nascimento de um dos maiores hospitais públicos que se tem nesse país, se não do mundo, que é o Hospital da Clínica da Unicamp, e aí depois o período como provedor da Santa Casa. O que te marcou nesse período como provedor da Santa Casa de Campinas, professor Pedretti? Sem dúvida nenhuma. Eu fui à Santa Casa por convite de um amigo meu, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, Luiz Fernando de Nonato, cujo sogro era o provedor. E se encaixava exatamente nisso que eu estava te falando. Ele era uma pessoa ligada ao comércio, tinha empresa de café, etc. Mas que, desculpa, ele está no céu e Deus o conserve lá. Ele não tinha a mínima ideia do que era um hospital, mas ele fazia coisa séria dentro do trabalho, mas absolutamente de forma amadorística, o que levou o hospital, que já vinha, não foi culpa dele, mas que já vinha trazendo um grande prejuízo, a uma quase falência total. Ou seja, quando eu fui conduzido, eleito para ser o provedor, em substituição ao mandato dele, que acabou renunciando um pouquinho antes do final do mandato, eu fui por, digamos assim, apoio estrito na época da Prefeitura Municipal de Campinas, que usa o hospital como SUS, claro, e do Corpo Médico, e da Unimed. Então foi uma junção de coisas importantes que me levou para lá. E a maior dificuldade que eu tive é porque a primeira reunião que eu tive com os médicos, funcionários, eu optei por fazer isto num local em que, para mim, é sagrado, eu não posso mentir, que é dentro de uma igreja. Nós temos uma capela Nossa Senhora da Boa Morte, eu reuni todos os funcionários, e a minha primeira fala para eles foi a fala de maior expectativa deles e a maior frustração. Eles estavam há quase 6 meses sem receber salários em dia, os médicos há 3 meses sem receber honorários, os fornecedores, então, há mais tempo sem receber nada, e eu fui lá de peito aberto e disse a eles, não tenho dinheiro para pagar.
nós temos duas saídas. Ou a gente sobe aqui, vai lá na Avenida Júlio Mesquita e tranca o portão com cadeado, encerramos as atividades, que eu não gostaria de fazer isso, ou nós saímos daqui e vamos reativar esse hospital. A maior emoção que eu tive na minha vida, maiores foram os nascimentos dos meus filhos. Mas assim, profissionalmente falando, foi quando eu vi médicos tirando o sapato branco, tirando a meia branca, arregaçando a calça, pegando o rodo para ajudar a varrer o hospital. Foi uma coisa que, particularmente, eu confesso isso sem nenhum problema. Eu sentei na escada e chorei muito. Foi muito emocionante ver isso. E nós reabrimos o hospital e ele, com dificuldade, está vivo até hoje e atendendo muita gente. Então, isso é uma coisa que eu carrego de orgulho na minha vida, de poder ter dado continuidade a um dos hospitais que foi muito importante na cidade e hoje é um coadjuvante também importante. Muito bom, professor, muito bom. Como eu gosto de dizer sempre, nosso programa aqui tem o objetivo de trazer trajetórias e histórias de sucesso como essa que você acabou de nos honrar. Programa Conexões, hoje com o professor Antônio Salvador Pedretti Neto, falando sobre um tema muito importante, focando saúde, Hospital das Clínicas da Unicamp, Santa Casa de Campinas. E agora nós vamos abordar, professor, sobre a questão da universidade. Como a experiência acadêmica na Unicamp dialoga com a prática da gestão pública, na tua opinião? É muito importante isso, porque na realidade a Unicamp é, sem dúvida alguma, a segunda melhor universidade da América Latina. Você recebe pessoas, professores, funcionários, médicos do mundo inteiro, quer para algum estágio, quer para algum aprofundamento, uma pós-graduação, etc. Então, é uma troca de experiência muito grande, né? E viver dentro do hospital. O Hospital da Unicamp foi criado para ser um apoio à formação médica, né? E se transformou rapidamente num grande instrumento de atendimento público. Hoje, Campinas não vive sem o Hospital da Unicamp. Isso eu posso garantir através de números, garantir através de experiências e mostrar. Não existe. Hoje, a área de saúde está pautada no Hospital das Clínicas. Ele foi feito para ser um hospital que a gente chama de terciário, ou seja, ele é o refúgio de todos os atendimentos médicos que vão num crescente e torna-se de tal complexidade que vai para um hospital terciário. Mas hoje ele atende desde atendimento primário, secundário, ele é uma peça fundamental. E para gerir isso, como eu estava te dizendo até uma conversa anterior, você tem que ter processos, você tem que ter pessoas treinadas, e aí entra essa questão da academia. Eu dou uma disciplina, de vez em quando, convidado como professor, convidado da Faculdade de Enfermagem, de alguns outros, sobre gestão hospitalar, gestão do sistema de saúde. E eu bato muito nessa tecla, né? Tudo o que a gente fizer dentro de um hospital é em busca da melhoria da qualidade da saúde da pessoa, etc., mas principalmente nos dias de hoje, o acolhimento. Se você não acolher o paciente de forma que ele se sinta seguro por estar com você e por estar onde está, provavelmente o resultado que ele pode até buscar a saúde dele não vai ser completo. O importante é quando o paciente sai pela porta e olha para a gente e fala muito obrigado, você me fez uma outra pessoa. Isso é qualquer mérito, qualquer honra para qualquer profissional de saúde. Professor, nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas, que é uma das regiões mais desenvolvidas do país, e aqui especificamente em Vinhedo, a gente está perto da cidade de Louveira, Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Itupeva. Então, Vinhedo, por exemplo, tem uma Santa Casa, que é o único hospital que existe. Louveira também tem uma Santa Casa, até pelo tamanho do município. Valinhos já tem o Hospital Galileu. Mas, na tua opinião, dessa experiência que o senhor tem, na visão que o senhor tem na área da saúde, qual que é o maior desafio na saúde pública da nossa região hoje? Gerir recursos para produzir resultado. Recursos não faltam, recursos tem, desde que você saiba usá-los. Eu recentemente fiz uma matéria no Jornal Correio Popular de Campinas, onde me perguntaram exatamente sobre isso, né? Qual o grande desafio? Eu falei, formar profissionais de gestão hospitalar, de gestão de saúde. Como eu te disse, a saúde é muito cara de ser tratada. A medicina, graças a Deus, evoluiu a tal ponto que ela consegue preservar vidas em qualidade, mas isso custa muito caro. E se você não souber gerar recursos, seja humanos, seja recursos materiais, recursos financeiros, para que isto possa acontecer, você não chega a lugar nenhum. As Santas Casas, elas normalmente são identificadas como entidades filantrópicas, entidades pobres, sempre com dívidas, etc., o que é uma verdade. Mas se buscarmos exemplos no Brasil, a gente vai ver que tem muita Santa Casa por aí que está numa situação bem equilibrada. Então, por que algumas estão equilibradas e tantas outras estão no déficit?
Isso é uma coisa que precisa ser estudada. E mais do que isso, por exemplo, a Santa Casa de Campinas, ela participou da história de Campinas. Os momentos mais agudos da saúde de Campinas, a Santa Casa estava lá. Ah, ela trabalha com déficit? Trabalha com déficit. Mas tenho certeza que uma melhoria de um sistema de gestão, a coisa ia tomar um rumo diferente. O senhor falou de formar profissionais, e aí o senhor tem uma formação na área hospitalar, administração hospitalar, paramédico, enfim, o senhor tem uma experiência que te qualifica para estar à frente de uma gestão de uma unidade de saúde, de uma instituição de saúde. E qual que é o papel, na tua opinião, professor, da universidade na melhoria concreta da qualidade de vida das pessoas? O papel principal é a formação do recurso humano. A gente tem que dar uma ênfase muito grande. Hoje em dia, a medicina está muito automatizada e muito complexa. Perfeito, é uma evolução das coisas. Mas as pessoas não estão acompanhando isso. Então, você treinar pessoas, você formar pessoas, eu digo isso desde a recepcionista de um hospital até o chefe, o diretor, etc. Tem que ter a visão de acolhimento, tem que ter a visão de recebimento dos pacientes. Vou te dar um exemplo. Existem alguns hospitais de São Paulo, de ponta, claro, que eles têm um serviço que eu acho muito legal. Sem querer citar aqui, mas Einstein, Sírio, Dória, essas coisas. Eles têm na sala, na antessala da sala do centro cirúrgico, uma sala de conforto, um belo painel, onde os familiares ficam ali sentados e não mais dentro dos quartos, aguardando o retorno dos seus pacientes, e tem uma informação generalizada, porque também nesse ponto não adianta você dar muita informação, porque Sim. você complica a situação, Sim. e sempre tem uma atendente que vai até o centro cirúrgico e traz notícia. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque qual é o maior momento de tensão dentro de um hospital? É quando você põe um ente querido dentro do centro cirúrgico e não sabe se ele vai sair ou não, principalmente nos casos graves. E se você mantém essa ponte, por mais que a situação possa ser complexa e possa não trazer o resultado que a gente quer, mas o familiar se sentiu acolhido. Né? E graças a Deus, com a evolução da medicina, a grande parte dos resultados tem sido bons no centro cirúrgico. Então, esta ponte dá uma tranquilidade para a família. Aí você vai dizer, bom, mas isso tem custo. Qual é o custo que se tem em relação a um paciente sair bem atendido? O paciente bem atendido é um paciente que propaga para todos os lugares o que aconteceu dentro do hospital. O paciente que chega no pronto-socorro e a atendente do pronto-socorro nem olha para o rosto dele, pega a fichinha, dá e fala aguarde, esse cara vai esperar, hoje é norma isso, 2, 3 horas para ser atendido, mas já numa atenção, que é o que a gente assiste, muitas vezes nos postos de saúde, o cara chega para o médico, a hora que ele fala, o médico fala alguma coisa para ele, ó, não tem um medicamento, não tem isso, ele parte para agressão. Então, é compreensível esses pontos, não aceitável, mas é compreensível esses pontos de ruptura com o relacionamento. Se tivesse um atendimento acolhedor, que não custa caro, depende de treinamento. E na universidade a gente tenta fazer isso. O Hospital das Clínicas tem muito problema. Está passando para ser autarquizado agora, porque ele dá um prejuízo para a universidade, além do dinheiro que a universidade coloca e o SUS paga também nos seus atendimentos, de 1,1 bilhão de reais por ano. Todos esses problemas a gente ainda consegue quebrar. O pessoal brinca muito e diz o seguinte, parece que tem um hospital no ambulatório, um hospital no pronto-socorro e um hospital maravilhoso na internação. Porque os funcionários da internação são muito acolhedores. E os outros não são? É o volume de atendimento. Né? Quando você tem um pronto-socorro que atende quase 1.500 pessoas por dia, não dá para esperar uma coisa desse tipo. Mas a recepção normalmente tem sido muito elogiada. E a gente não pode querer substituir um abraço, um sorriso por tecnologia, né, de professor? jeito nenhum. O acolhimento na hora da atenção, ninguém procura um hospital para tomar café, para ver um amigo, para bater um papo. Você normalmente procura, e às vezes a sua procura pela angústia que todas as pessoas carregam no dia a dia, muito potencializado da dor real que você tem. No programa Conexões, hoje com o professor Antônio Salvador Pedretti Neto, falando de um tema tão importante como é a questão da saúde, humanização e atendimento. E agora, professor, vamos abordar a tua vida, sua visão de vida, teu legado. Depois de tantos cargos, responsabilidades, o senhor falou aqui da Santa Casa de Campinas, falou da Unicamp, do que o senhor mais se orgulha em toda a sua trajetória, professor? Edu, eu não sei se eu consigo te falar de alguma coisa que mais me orgulha, porque essa minha trajetória, como eu te disse, dentre várias outras coisas, pela Unicamp eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive na administração central, ou seja, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Então, assim, no Ministério da Educação eu fui designado para supervisionar alguns trabalhos e acabei desenvolvendo lá no na Universidade Federal do Pará,
que eu achei que foi muito legal. Então, assim, o que eu mais me orgulho é de ter formado gente, de ter mudado a visão de muitos profissionais de gestão, no sentido de entender as regras, os passos, os processos dentro de um hospital e principalmente com foco no atendimento completo do paciente, o atendimento físico, médico e principalmente psicossocial. Então, isso é um orgulho que eu tenho. Olhar para trás e ver que em todos os lugares que eu passei, eu deixei uma porta aberta e eu deixei alguns reconhecimentos neste sentido, para mim é muito bom. Que conselho o senhor daria para jovens profissionais que atuam na área da saúde, ou que estão começando, ou que já estão há algum tempo, quando a gente fala sobre gestão e saúde pública? O primeiro conselho que eu dou é o seguinte: se você for para a área de saúde, seja um profissional que for, você tem que gostar de lidar com pessoas. Entender a complexidade do ser humano. Ninguém é igual a ninguém. Aquela pessoa que você dedica todo o seu carinho pode não te responder dessa forma. E aquela pessoa que às vezes você despreza ou não dá o atendimento a um acolhedor, pode te responder de uma forma tão carinhosa que você vai para casa com dor na consciência. Então, eu acho assim: primeira coisa, tem que gostar de pessoas. Segundo, tem que entender o processo. Gestão não é sentar e fazer conta de balanço contábil e falar: opa, eu ganhei dinheiro, tá aqui, deu azul. Não é isso. É você ver o todo. Né? O resultado ali, eu começo sempre do contrário. Eu acho que o resultado azul na contabilidade é fruto de todo um trabalho que foi feito. Se você não fizer esse trabalho, você não chega ali. Então, se o seu objetivo como gestor é, num certo ponto, ter um balanço azul, vamos organizar os processos. Mas eu acho que mais do que isso, na minha visão, é você ter o azul no contábil e o azul no social. Quando você ouve os pacientes dizendo para você: olha, foi difícil, mas chegamos juntos, estamos aqui, tudo legal. Então, isso é importante. Então, o resumo é o seguinte: eu acho que você tem que gostar de pessoas e saber trabalhar com pessoas. E o que te motiva, professor, a continuar trabalhando, ensinando, colocando toda a tua experiência à frente de projetos e desafios todos os dias? Então, o que me motiva é olhar o mundo como está, né? Olhar os atendimentos como estão. Recentemente, essa semana passada, acho que foi, não, essa semana ainda, o professor Flávio Quilis, que é uma pessoa que eu admiro muito da PUC, ele publicou um artigo no Jornal Correio Popular sobre a questão do ENAMED, esse último exame de medicina, de qualidade de ensino de medicina. E o título era Qualidade versus Quantidade. Se você analisar ali, houve uma explosão enorme no número de faculdades de medicina. Que, por um lado, é bom, forma mais gente, o Brasil precisa de gente, né? Embora a grande concentração está na região sul-sudeste, mas a região norte e nordeste ainda sofre muito com isso. E essas faculdades que foram abrindo ao longo do Brasil é muito bom porque formam pessoas. Aí, quando você aplica um exame desse, você vê que 1/3 das faculdades tiveram nota 1 ou 2, ou seja, reprovável. Você começa a ficar preocupado com quem é o profissional que vai te atender na ponta do sistema. Então, é uma coisa assim, que eu acho muito complicado hoje em dia, é você formar profissionais que não têm a capacidade, não só de fazer o acolhimento, mas de exercer a própria medicina. E isso serve para outras áreas de saúde também. Então, isso me motiva a continuar ensinando, a continuar batalhando. Eu sou convidado para várias palestras, vários seminários, alguns congressos, e eu falo muito isso. Quem ouve eu falando, fala: pô, esse cara não muda. Eu não mudo, nem vou mudar enquanto isso acontecer. Né? A gente tem que bater nessa tecla. Antigamente eu batia nas teclas de implantação dos processos administrativos, e quando a gente fala processo administrativo, não é só controlar a farmácia, é controlar o pronto-socorro, é controlar o médico, é controlar tudo. Né? E hoje eu falo sobre isso, mas isso, graças a Deus, evoluiu muito bem. Você pega hoje em dia vários hospitais, mesmo de Campinas, né? São Luís, Veracruz, todos eles ligados a entidades, a fundações, a fundos de investimento, ou seja, viraram uma empresa, isso é um boom. E é interessante porque na época que eu tive na educação, que você me acompanhou, o boom do momento eram faculdades. Sim. Todas as empresas que não compravam faculdade. Então você via construtora, bancos, todo mundo entrando no segmento educacional. Hoje é no segmento hospitalar. Porque descobriu-se que isso dá dinheiro, que isso é lucrativo. Mas, de novo, a que custo a gente chega a isto se a gente não tem um paciente não reparado na sua saúde, mas reparado na sua saúde psicossocial? Professor, muito obrigado por compartilhar sua história, sua experiência, sua visão, sobretudo num tema tão importante, numa área tão essencial das nossas vidas, que é a área da saúde, e conversas como essa que nós tivemos aqui hoje, que mostram que boas cidades nascem
de boas decisões. Boas instituições nascem de boas decisões e de boas pessoas. Muito obrigado pela tua disponibilidade, professor. Edu, eu que agradeço. Eu começo agradecendo pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua parceria em vários momentos da minha vida. Faço estendo esse agradecimento também à Ana, sua esposa, que foi uma grande profissional do meu lado. Muitas coisas que eu consegui na Santa Casa, na Prefeitura, etc., no IPEP, principalmente, a Ana estava junto comigo. Então, é um agradecimento ao casal que a gente gosta, respeita e admira. E quero me colocar sempre à sua disposição para poder trazer a minha experiência, as coisas que eu faço em prol das pessoas. Eu estou sempre aí. Minha função na vida é trabalhar por pessoas. Nós que agradecemos, professor. Quando a gente entende trajetórias, a gente entende cidades. Isso foi mais uma edição do programa Conexões. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na próxima terça-feira. Muito obrigado. Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM. Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.